Do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Beriano de Verdade e nós seguimos aqui adiante e avante no plano da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Profeta Jeremias, capítulos de números 34, 35 e 36. Subtítulo diz: Predisse a sorte de Zedequias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra, que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe assim: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimará a fogo, e tu não escaparás da sua mão. Antes, de certo será preso, e será entregues na sua mão, e os teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti. E prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, porque eu disse a palavra, diz o Senhor? Eu anuncio, Jeremias, o profeta, e a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto contra Laques e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. As ameaças de Deus por causa da escravatura. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro ao seu servo, ou seja, seu escravo, desse a carta de alforria, e cada uma a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto que cada um despedisse forro ao seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas, que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu fiz o concerto com os vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertareis cada um ao seu irmão hebreu que te for vendido a ti, e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas os vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Eu vos avieis hoje, convertido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanaste o meu nome. Fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada uma à sua serva, os quais lhe tinhais despedido forro, conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim,
para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, para a fome, e dar-se-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassam o meu concerto, que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra, que passou por meio das porções do bezerro, entregá-lo-eis, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de mantimento às aves do céu e os animais da terra, até o rei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes entregarei na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que vos darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e a cidade de Judá, porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Você vê que o preço foi muito alto. Eles começaram bem e terminaram mal. Começaram obedecendo e concluindo, finalizaram desobedecendo. O resultado não poderia ser pior. O resultado não poderia ser mais catastrófico. Por quê? Porque eles fizeram algo, mas depois eles se arrependeram. Ao invés de eles obedecerem, ao invés de eles crerem, de eles acreditarem na palavra, no concerto, no pacto, na aliança com o Eterno, eles olharam mais para o seu bel prazer. Quem vai fazer esse serviço? Quem vai nos servir agora? Quem vai ser os nossos servos? Palavra servo aqui, doulos, escravo. Quem vai ser o nosso escravo? Quem vai ser a nossa escrava? Então eles desobedeceram uma ordenança do Senhor, que por 6 anos eles trabalhariam, mas no 7º ano eles deveriam ter carta de alforria, o forro, ser posto em liberdade. No primeiro momento eles cumpriram, mas depois, passado o momento, eles se arrependeram e foram lá e trouxeram de volta os seus servos e as suas servas, os seus escravos e as suas escravas. E o resultado disso, Deus os entregou na mão de Nabucodonosor. Perceba que Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei, nas mãos do Senhor, segundo o seu querer o inclina. Então Deus agora vai instigar Nabucodonosor para voltar mais uma vez contra Judá, contra Jerusalém e agora levá-los cativos. Só que dessa vez o resultado seria muito pior. E tudo isso por quê? Porque eles desobedeceram. Perceba que é uma palavra bem simples, é o abecedário do crente como eu costumo brincar, que o nosso abecedário aqui no nosso mundo secular é A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e aí vai, né? Até chegarmos na YZ e finaliza o nosso alfabeto. Mas o abecedário de Cristo, o alfabeto de Cristo é diferente. O alfabeto de Cristo ele começa assim, ó. O, B, D, C. É isso que Deus fala. Quando chegamos em 1 Samuel, capítulo 15, Jesus fala assim: Deus fala através de Samuel para com Saul: acaso tenho eu prazer em sacrifícios? Acaso eu tenho prazer em gordura de carneiros, de bezerros? Maior prazer eu tenho na obediência do que no sacrifício. Ou seja, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui, por conta da desobediência, o resultado não poderia ter sido pior. E você, está obedecendo a Deus? Está obedecendo os seus mandamentos, os seus preceitos, as suas ordenanças? Está obedecendo e cumprindo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos? Tem feito com amor, com esmero, com afinco, com excelência? Responda para você mesmo. Capítulo 34 e 5. A obediência dos recabitas é dada a Judá, por exemplo. Perceba agora que olha que exemplo fantástico que vai ser citado no capítulo 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles
e leva-os à casa do Senhor, a um das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e aos seus irmãos, e todos os seus filhos, e todos da casa dos Recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara do filho de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho, e copos, disse-lhe, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andai peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura, nunca aceitareis a instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouvir o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes, e vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e ensinando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei todas as vossas ações, e não sigai a outros deuses para os servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei, vós e aos vossos pais, mas não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, os filhos de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei e eles não responderam. Desculpe. E a casa dos Recabitas disse a Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Olha que coisa linda, olha que coisa fantástica. Ele usa o exemplo dos filhos de Jonadab, dos filhos de Recabe, que não se contaminaram nem bebendo vinho, nem possuindo casas, residências, morando em tendas, como nômades peregrinando, mas eles obedeceram. Então, o que Deus está fazendo a comparação? Olha, eles obedeceram
o homem, e vocês não obedecem a mim. Bastou apenas um direcionamento, apenas uma instrução, e eles obedecem até os dias de hoje. Mas eu tenho levantado muitos profetas, vocês têm ferido eles, vocês têm maltratado eles, vocês têm matado eles, e vocês têm ignorado a minha fala. E aí ele faz uma promessa que sobre a casa de Jonadab não é faltar varão, sempre que ele assistisse. Por quê? Porque eles obedeceram. Então, verdadeiramente, Deus tem prazer muito maior naqueles que lhe obedecem. Ou seja, a obediência é a chave que abre a porta para qualquer área da minha e da tua vida. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, obedeça os seus princípios, obedeça as suas ordenanças, obedeça aos seus mandamentos e tudo lhe irá bem. Creia nisso? Obedecer, é isso que nós vamos colocar hoje aí, tá? Obedecer, essa é a nossa fala hoje, não se esqueça. E por último, não menos importante, o capítulo de número 36, que assim nos diz: o rolo de Jeremias é lido no templo, o rei corta-o e lança no fogo. Sucedeu, pois, que no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio essa palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde um dia que eu te falei a ti, e desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para cada um se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Você vê, Deus está dando como se fosse assim, a última oportunidade. Ela falou: escreve, compila, registra. E lembre-se que não tinha esferográfica na época. Não era lá pegar uma caneta Bic, ou uma Bic de 4 cores, ou uma caneta tinteira. Não, não, não. Era muito trabalhoso. Era o papiro. Era o tinteiro, como se fosse o nanquim. Era trabalhoso demais fazer isso. Sem dizer a escrita no hebraico, toda ao contrário, toda diferenciada da nossa escrita, da nossa língua portuguesa. Preste atenção. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nérias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que ele tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, que vem das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. E fez Baruque, filho de Nérias, conforme tudo quanto havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo aquele livro, as palavras do Senhor, na casa do Senhor. Aconteceu que, no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram um jejum diante do Senhor, e a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor, naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados: Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro, aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusai, dizer a Baruque: o rolo, porque lesses aos ouvidos do povo, toma na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nérias, tomou o rolo na sua mão e veio a eles, e disse-lhe: assenta-te agora, e lê-lo aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas as palavras, se voltaram
temerosos uns para os outros. E disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora, como escreveste da boca todas essas palavras? E disse-lhe Baruque: com a minha boca dilatava-me todas essas palavras, e eu a escrevia num livro de tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo o Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo e estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram seus vestidos, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo e ele não lhes desse ouvidos, antes deu ordem ao rei a Gemariel, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Azirel, e Selemamias, filho de Abidel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimou o rolo com as palavras de Baruque, que escrevera da boca de Jeremias. Toma ainda outro rolo, e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Joaquim, rei de Judá. E Joaquim, rei de Judá, dirás: diz ao Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo: por que escreveste, anunciando nele, certamente virá o rei de Babilônia, e destruirá essa terra, e fará cessar nela os homens e os animais? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o seu trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E visitarei sobre ele, sobre a sua semente, sobre os seus servos, sobre a iniquidade, e trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, todo aquele mal que eles tinham falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nérias, o escrivão, a qual escreveu nele a boca de Jeremias todas as palavras do livro que o rei Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se acrescentaram elas muitas palavras semelhantes. Perceba, meu irmão, a dureza do coração do povo, a dureza do coração do rei, a dureza do coração dos servos, dos sacerdotes, dos escribas. Estavam todos contaminados, todos com as escamas dos olhos, com os comichões dos ouvidos, ou seja, eles não queriam ouvir a palavra de Deus, eles não queriam ouvir uma palavra de confronto, eles queriam ouvir uma palavra de massagem, que massageasse o ego, a vaidade, que os incentivasse, mas não, a palavra de Deus era uma palavra dura. Arrependam-se, convertam-se dos seus maus caminhos, voltem às velhas práticas, se humilhem, ao invés de eles rasgarem as suas vestes reais e sacerdotais e se vestirem com um pano de saco num ato de humilhação e lançarem cinza sobre a sua cabeça e orarem, e suplicarem, e rogarem, e clamarem a Deus por misericórdia. Não, antes eles rasgaram o livro e ainda quiseram fazer mal a Baruque e a Jeremias. Será que tem sido diferente nos dias de hoje? Não sei, mas a nossa palavra hoje é obedecer. Não se esqueça, essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, ele possa e ele deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Deus te abençoe, a paz do Senhor.